É assim que as pessoas vivem na sua casa? Olham direto para o celular e nunca se veem ou falam? Quem te deixa sempre sobrando? Ninguém sabe onde você vai pela internet? Você já se encrencou na rede? Teve medo? Tinha alguém com quem falar? Tô falando pessoalmente. Não. Saia em busca de alguém. Não fique assim. Senão, corre o risco de se sentir vazio, solto. Não se esconda das pessoas. Mostre quem é. Na alegria e na tristeza. No final, você acha um colo. Com certeza. Vamos lá! 1, 2, 3 e já! Egilene atrasada, graças a Deus! Oh, sexo começando! Mas ó, a Claro escurece a minha vida. Só quero dizer isso. Claro, pare, você me atormenta. De novo, vamos começar unissex, porque a internet deu lá um brucutu qualquer que eu não sei o que foi. E com Egilene Medrado, Ana Santos, Ana Ribeiro. Já falamos isso tudo, é tão chato repetir, gente. Eu estou tão acostumada a dirigir o programa e não ter que repetir. Eu fico possessa quando eu tenho que repetir. E vamos direto ao tema que vocês já sabem, acabou a surpresa, também tudo ruim. Mas eu vou botar o tema de outra forma para vocês terem uma novidade. A questão da comunicação dos jovens está gravíssima, cada vez pior. De tudo que eu pensei, gente, eu trabalho nessa área há mais de 40 anos, de tudo que eu já pensei, a construção do Bug Latino como uma solução de estímulo à comunicação, eu cheguei à conclusão de que é uma soma de fatores ruins que, no curso dos anos, foram caminhando um ao encontro do outro e agora, nesse momento, finalmente se encontraram. Você nomeia pessoas totalmente incompetentes para aquilo. Então, pega um cara da política, nomeia ele como parte de grandes projetos de educação. Ele está ali porque é um cargo, podia ser o cargo de administrador de uma usina, como o cargo de uma administração de educação, é a mesma coisa, porque são um cargo. Só que para a educação não dá para ser, não dá para agir com a educação como a gente age com cano, como a gente age com poste, são pessoas em formação. Então, acontece isso. Nossa, o mundo mudou tanto de quando eu era criança para agora, que eu já nem sei mais bem como é o mundo. Então, no meu mundo, havia espaço. Nesse mundo, as crianças não são estimuladas porque nem há espaço. O espaço, vamos voltar para a política, tá? Tem a questão da segurança pública, tem várias questões envolvendo a ocupação dos espaços. As escolas estão ficando cada vez menores, então as crianças também não têm espaço.
há um trabalho ininterrupto para transformar a gente em pessoas isoladas, individualizadas, que competem entre si como loucas e não percebem que elas só conseguem alguma coisa em grupo. Então, são muitas sistemáticas que foram acontecendo. Isso, trabalhar individualmente, competir com seu colega, pode ser ótimo para os empresários, porque um quer sempre ser melhor do que o outro, todos estão em função do chefe, o chefe fica lá com um monte de gente babaçada, pode ser uma maravilha para o chefe. Agora, para o conjunto, para a empresa, que é afinal o que importa, não vejo para onde isso leva. Então, assim, diante dessa rearrumação que eu fiz na questão, para a gente tentar, dentro dos meus 40 anos de trabalho com comunicação, Ana tem 30, a Edilene também deve estar perto dos 40 também. Então, assim, dentro do nosso trabalho em pedagogia, fonoaudiologia, educação física, direção, audiovisual, tanta coisa que a gente já faz para se comunicar melhor. Para onde nós estamos indo, o que é que estão fazendo com as crianças e como nós conseguimos resgatar as crianças, porque não é por falta de potencial, é por falta de experiência. Então vamos lá, vocês. E aí, Dilane, vai você ou eu? Vai você. Ave Maria. A Ana agora foi ela que abriu a tampa do esgoto. Desculpem a palavra, mas você... É a bala! Não, é que assim, é assustador, porque eu vou pegar por outro lado, que era suposto todos termos uma preocupação. O bem-estar de todas as pessoas. O bem-estar. O bem-estar implica saúde, implica educação, implica qualidade de vida, implica trabalho em grupo, tudo isso implica. As crianças estão vendo os adultos infelizes. As crianças veem os adultos passando à frente das regras, passando à frente das coisas que deveriam ser feitas. Nós estamos a dizer-lhes o caminho, nós estamos a mostrar o caminho errado. E depois com a nossa boca, com a nossa autoridade, não, isso está errado, isso está errado. Pois é, mas nós estamos fazendo, elas estão seguindo o nosso exemplo. E depois, misturado com isso, a educação virou um lucro. A educação não deveria virar lucro. A educação é uma obrigação. E para finalizar, vou passar para a Edilane, criamos uma ideia de que aquilo que dá trabalho, eu tenho que ser esperto o suficiente para viver uma vida cheia de mas fácil. Que é isso? Você tem uma vida difícil? Você é um nabo. Você é uma pessoa que não sabe o que é viver. Então, trocou-se tudo. A educação dá trabalho. Educar crianças e jovens dá trabalho. Mas, nossa, não existe maior recompensa. Não existe maior recompensa na vida. Então, assim, não sei. As pessoas estão... A vida é fácil. Faça por 30 reais não sei quantos milhões de visualizações, não sei o quê. Gente, vamos parar. Alguém tem que parar com isto. Dilane. Educação realmente ela tem que vir para transformar. Educação é transformação. E essa transformação ela é feita em cima de várias ações, né? Quando Ana Ribeiro traz aí, né, o que está acontecendo com a comunicação das nossas crianças, e aí a gente estende para adolescentes, jovens, adultos, que estão cada vez mais apáticos, desmotivados, isolados, né, e a gente fica buscando o que é a causa, porque para todo efeito tem uma causa. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Tá gostando do nosso vídeo? Se inscreva no canal. E desde sempre a gente vê que nós somos pessoas mais estimuladas para a questão visual.
E por conta desse visual, os livros, né, começaram a ser feitos com muitos estímulos, muitas figuras, muitas gravuras, e aí a gente vai e mostra muitas imagens, aí vem as telas, né, as mídias, e isso tudo atrai muito a todos nós. Não querendo aqui ser contra, de forma alguma, ao estímulo de imagem, aos estímulos das mídias, mas assim, tudo a gente precisa saber como usar. A gente mostra hoje um livro para uma criança e ao invés dela querer ler o texto, ela fica lendo a imagem, né? Ali é perfeito, é maravilhoso a gente ler a imagem e ver essa questão dessa diversidade que a criança vai dar ali. Às vezes não tem nada a ver com o texto que está escrito, mas ela usa a criatividade dela diante daquela imagem. Isso é maravilhoso. Mas nós não temos só a leitura de imagem. No mundo nós temos vários tipos de leitura. Nós temos a leitura fílmica, temos a leitura da imagem, temos a leitura das letras, temos a leitura de ler as expressões das pessoas. Então, o que acontece hoje, eu acho que é um estímulo muito grande para o visual e não se quer parar para ouvir. Você não ouve mais uma música, você vê o clipe da música. Você não ouve mais uma história, você vê a animação da história. Maravilhoso. Não estou aqui de forma nenhuma contra, né, a isso aqui, que se não fosse essa tecnologia, a gente não estaria aqui agora, cada um em um canto e podendo conversar. A questão é como isso é feito, como isso é estimulado e que tempo de idade. A gente vê crianças hoje muito cedo. Eu estou com uma criança que ela está com abstinência, já passei por várias, né? Com abstinência mesmo do celular, que fica se batendo no chão, fica gritando. A gente tem aí a nova lei que foi proibido o uso do celular nas escolas, inclusive nos intervalos. Infelizmente, algumas escolas estão permitindo nos intervalos. Aí vai dizer assim, Edilene, por que você é tão contra se não é? Porque a gente precisa, nesse intervalo, promover essa relação entre as pessoas carne e osso. A gente grava aqui há muito tempo, né, nas câmeras, mas a gente quer ter esse contato. A gente necessita desse contato. E essas crianças, elas nesse intervalo, elas precisam interagir, elas precisam resolver conflitos de perto. A gente sabe, como a Ana disse no início, a gente tem aí uma questão de falta de espaço muito grande, porque hoje a gente tem essas violências todas. Então, a família está tirando a criança da violência na rua, mas a criança ela está entrando na violência do mundo, né? Então, quando isso aí tudo precisa ser orientado, porque a criança ela não está com essa formação cerebral para poder estar linkando e tirando as coisas que pode, que não pode, né? O uso demasiado, as cores da imagem, a luz da tela prejudica. Então, ela não está com isso, esse cérebro todo completamente formado. Ana pode estar falando melhor sobre isso, mas, então, ela é usada, aí tirou da escola, tudo bem. Quando chega em casa, a primeira coisa que essa criança faz, ela não vai almoçar, ela não vai tomar banho, ela não vai estudar, as atividades de casa vem sem fazer, ela não vai dormir e ela fica ali o tempo todo naquele uso demasiado, sem a família nem saber onde está, né? Porque ela está no mundo, com quem está conversando. A série Adolescência realmente é muito reflexiva, é angustiante, mas não está fora da nossa realidade. Ali é algo que tem vivido dia a dia, né? Ainda bem que a série pôde mostrar para poder os pais talvez verem mais de perto, apesar de que alguns acham que aquilo ali só vai acontecer porque fim, né? Mas eu acredito que essa falta de estímulo ao ouvir, né? Eu costumo dizer às provas, contem história, contem, né? Vamos fazer gestos, vamos fazer com que elas se expressem com essa história. Aí, Ana Santos, a gente vê nessa parte nossa também da educação física, as crianças elas estão sem expressão, elas estão sem coordenação. Você fala com a criança, você não sabe se ela gostou, se ela não gostou, né? Porque ela não tem mais essa forma espontânea de se expressar. Então, eu acho que realmente a gente está vivendo um caos muito grande, não só as crianças não, viu? A gente vê jovens, adultos,
que a gente vai fazer entrevista e a gente vê assim uma falta de expressão enorme, falta de comunicação mesmo. Vou dar pequenos conselhos, porque eu acho que hoje o problema precisa de que os pais saibam o que fazer, né? Todo mundo está desesperado porque está vendo que o filho está virando uma massa amorfa dentro de casa, né? Primeira coisa, a criança não está segura em casa se a casa tem internet. Não é o menino entrar em casa, ligar o computador, graças a Deus o menino chegou bem. Não, a internet é um inferno. Vocês têm que saber o que é que está acontecendo na internet. Não é o menino trancar a porta e pronto, está solto. Gente, a internet tem coisas perigosíssimas. E os pais, tá com a porta fechada e o menino está tranquilo. Não está tranquilo. A gente está sabendo de cada coisa tão cavernosa que acontece na internet com crianças. Tem que desmembrar gato, tem que fazer nude. São chantageadas, são coagidas. E a mãe está lá vendo televisão na sala achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Alô, pais! Não adianta chegar em casa, fechar a porta do quarto e estar tranquilo. Não é isso. Então, um conselho rápido de Ana, um conselho rápido de Edilene, e seguimos o programa. O conselho que eu ia dar tem a ver com o resultado disso tudo que vocês falaram, que é as pessoas, os pais, os amigos, as pessoas adultas têm que fazer um esforço que não estão a fazer. Elas têm que ser expressivas. Elas têm que ser corporais e mais expressivas. Elas também, como diz a Edilene bem, nós adultos, também estamos a ser um pouco empobrecidos pela internet, pelas telas. Mas nós somos responsáveis. Nós temos que ter a consciência que nós podemos fazer um pouco, nós podemos contribuir um pouco para isto não ser uma desgraça tão grande. E uma delas é aumentar a nossa expressividade, aumentar o nosso corpo quando contactamos com crianças, com jovens, com as pessoas. Ser expressiva, contactar, procurar, porque realmente é horrível. As crianças agora reagem assim. As crianças não têm nada. Outra coisa que me faz impressão, e isto é uma preocupação que eu acho que espero antes de morrer conseguir resolver. As crianças que têm dinheiro, famílias com dinheiro, a maior parte das crianças não têm vida corporal. O corpo é tudo fora do lugar, porque elas têm tudo. Elas têm o melhor ténis, elas têm a melhor roupa, mas elas não têm a prática, a vida de subir à árvore, de cair, de dar um pontapé na bola. O meu conselho, bem rapidinho, famílias, a gente sabe o quanto que é difícil hoje, né? Manter. E a gente sabe que precisa trabalhar, precisa buscar, precisa ir à luta. As mães que estão em casa têm aquele trabalho incansável de fazer, trabalho na rua, chega em casa, tem que fazer, organizar a janta e tal. E aí diz, não, eu dou porque realmente eu preciso. Vamos lá. Vamos pegar essas crianças e colocar para te ajudar nos afazeres da casa, com qualquer idade, com 2 aninhos, com 3, com 4, vai fazer a janta, pega lá, olha, toma isso aqui, cate isso aqui, faz de conta que está catando feijão, faz de conta que está, mas coloque junto e coloque para aprender a fazer esses afazeres. É como um jogo. Quando a gente faz uma terapia, a gente faz um jogo, e naquele jogo ali a gente vai conversando, vai soltando as coisas, vai ampliando esse contato de família. Então, vai varrer a casa, me ajude aqui, faça isso. Bota a criança o tempo todo para fazer. Quando é adolescente, mais fácil ainda, porque já tem habilidade. Olha, você corta a batata enquanto eu vou recheando aqui, você corta o tempero, você faz, e vai colocando para fazer o serviço junto. Não permita que eles fiquem trancados dentro do quarto o tempo todo com a telinha, com o quadradinho, porque nós não sabemos onde eles estão. Estão em casa, mas estão no mundo. Meu conselho é esse. Última coisa, agora tem pracinha de cachorro. Por favor, leve seu filho para brincar com o cachorro na pracinha, porque antigamente a pracinha era das pessoas.
Agora, a pracinha do cachorro. E as crianças não têm o espaço para brincarem, por favor. Leva as crianças, o cachorro, brinca na pracinha, todo mundo junto. Olha que legal. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Já se inscreveu? Então agora curte, compartilha. A última parte do programa também tem que ser rápida, porque a gente vai para o nosso conselho de 1 milhão de BRICS, graças a Dan. Há alguma coisa que as famílias precisam entender finalmente. Nós estamos perdendo, eu faço questão de não perder, Ana faz questão de não perder, Juliane também, mas os adultos estão perdendo expressividade. Porque fica todo mundo olhando com cara de bobo o celular. Às vezes você fala, a pessoa está lá de boca aberta e não responde nada. Pera aí. Então é muito. Quem está pegando a expressividade da face são os cachorros. Os cachorros são os bebês. E quando a gente está falando na rua, a gente anda na rua todo dia, que a gente fala com os bebês igualzinho fala com os cachorros, sem querer. Eu falo também. Só que com os bebês as pessoas não estão falando como falam com o cachorro. Então, próximo conselho rápido é: fale com seu filho como você fala com seu cachorro. Ô, bebê, não faz isso com a mamãe. Obedece. Menino, não faça assim. Porque aqui na rua que eu moro, todo mundo fala com o cachorro assim. Mas pouca gente fala assim com as crianças. Pouca gente, conta nas mãos. Ana, rápido. Esqueci de novo. Esqueceu? Não, estou brincando. Eu acho muito importante as pessoas fazerem uma coisa que eu acho que elas deixaram de fazer. Qualquer criança de qualquer idade, qualquer adolescente, façam perguntas filosóficas. Você está feliz? O que é que você acha sobre o mundo? Se você fosse o presidente dos Estados Unidos, o que é que você fazia? Se você fosse o dono do mundo, o que é que você fazia? Se você fosse à ONU falar, o que é que você fazia? O que é que dizia no minuto e meio? São perguntas que o empurrem para interesses sobre a vida. E o que vai acontecer, que eu sei, que eu já fiz isso e já sei as respostas, é: o quê? Ficam assim: quê? O quê? Tipo, endoideceu? Que pergunta é essa? A primeira reação deles é: que coisa? Façam essas perguntas a uma criança de 2 anos, de 3, de 5, de 7, de 9. Criem conversas que tenham sentido para a vida. Porque, também da mesma maneira que a Edilene disse muito bem, de os trazer para as tarefas cotidianas, gente, são eles que vão cuidar do mundo. Como é que nós estamos a evitar de lhes ensinar aquilo que ensina a tomar conta do mundo? É uma coisa que eu nem consigo entender. Não, é uma menina, não faz isto, é um menino, não faz aquilo. Nós temos dinheiro, ele não tem que fazer. Não tem nada a ver com isso. O ser humano tem que ser capaz de fazer qualquer coisa. Saber fazer as coisas é o mínimo. Então perguntem: você é feliz? Sou. Explique-me melhor o que é ser feliz. O que é que você sente? Essas perguntas que é para eles fazerem uma conexão com o mundo. Eles estão a olhar para uma tela. Eu estou com medo do que vai acontecer. Eu juro, eu estou assim um pouco... Estou assustada. Porque nós estamos a perder qualidade, estamos a ficar velhas e os que vêm ajudar-nos e proteger-nos, caramba, eles têm que ter capacidades. Nunca esquecendo que quando a gente ficar velha, eles que vão cuidar da gente, tá? Quando a gente ficar, né? Eu já sou daquela idosa que está curtindo, mas vai chegar uma hora que ela vai curtir, gente, pelo amor de Deus. Olha, a gente está muito apressado, eu preciso dar uma conta de 1 milhão de Edilene, falei. Não, é essa questão mesmo que você falou aí, Ana, é importantíssimo, né? Os adultos, eles não estão mais perguntando. Na verdade, eles não estão mais nem respondendo. A gente passou um tempo que os adultos só davam respostas, né? Não faziam perguntas, só davam respostas. Agora nem fazem perguntas, nem dão respostas. E nem dão interrogações, né? Exclamações. E quando a criança pergunta para a gente
E 2 aninhos é muito assim, porque o céu é azul, porque a nuvem é branca e anda no céu. Então, a gente não precisa dar resposta, a gente precisa levar a refletir e buscar juntos o que será que isso acontece, por quê? Então, vamos investigar. E nós, adultos, esse adulto jovem, a gente não, esse adulto jovem, eles não estão mais sabendo nem perguntar, nem responder. Então fica ali, né, naquilo ali estagnado, fazendo com que essas crianças elas percam mesmo essa habilidade da comunicação. A comunicação está saindo justamente por falta da comunicação. Então vamos logo para o nosso conselho, porque a gente não tem mais. Eu quero fazer a parte 2 desse programa, hein? Ontem veio aqui um garoto de 35 anos. Quando a gente vê uma pessoa de 35 anos e diz que ela é um garoto, é porque você já está ficando velho, né? E esse menino, quando chegou, Ana, um beijo para você, chegou aqui, ai, que casa, nananana. Aí passou, sei lá, 5 minutos, 3 minutos, procurando no mato que tem aqui na frente de casa, tem um terreno baldio, onde estava escondida a galinha. Porque tem uma galinha que está lá que a gente não sabe de onde ela veio. Isso, gente, se chama figura fundo. É uma coisa absolutamente necessária para você aprender a ler e escrever. E quem trabalha figura fundo? Ninguém. A criança vê as coisas passarem, ninguém aponta onde está a galinha aqui, onde a galinha está escondida, onde está aquela flor amarela no meio daquele mato. Ninguém faz exercício nenhum. E cada filho tem que ser o mais inteligente. Se não tiver inteligência suficiente, vamos arrumar um QI para ele. Vamos arrumar um pistolão para ele ir em frente na vida. Gente, não é assim que se resolve a vida das crianças. A vida das crianças se resolve com você dando a elas experiência, porque você não sabe que tipo de problema a vida vai colocar. Porque os nossos problemas, ok, você pode roubar no jogo, todo mundo rouba, também vão roubar, mas a vida não rouba, não. A vida dá um problema, você é que se vire. É por isso que quando aparece um problema que tem a ver com a minha área, a Edilene mesmo viveu isso comigo agora há pouco tempo. Eu me ofereço, olha, eu ajudo nesse momento, depois eu saio daqui, eu preciso apenas que a pessoa não fique abandonada naquele momento. Que isso é viver é ajudar, viver é compartilhar, viver você ter a capacidade de chegar e dizer, eu posso te ajudar porque eu sei isso, porque você não sabe quando vai precisar de ajuda. Essa é a verdade da vida. E os pais estão inventando uma verdade imaginária, onde eles têm o poder de fazer quase tudo. Não temos poder nenhum, só temos o poder de ensinar. E esse poder é chato. E as pessoas estão se dando ao luxo de não quererem ensinar nada, empurrar a aprendizagem para a escola, para a empregada, para a babá, para qualquer pessoa. Passou na frente, pega aqui meu filho, empurra o celular junto. Gente, não é assim, não. Vai, qualquer uma das duas. Quer que eu vá, Ana? Tanto faz. Pronto. Eu vou dar um conselho, né, que as crianças, todos nós, na verdade, nós precisamos de rotina. É importantíssimo a gente organizar a rotina dos nossos filhos. A nossa também, porque se a gente não se organizar, a gente não vai conseguir organizar a rotina de mais ninguém. Então, nessa rotina da criança, inclua ali momento de descanso, momento de estudo, momento de brincadeira, momento de se sujar, momento de arte e, principalmente, momento de conversar, olho a olho com seu filho. A gente não consegue produzir uma comunicação se a gente não oportuniza essa criança à comunicação. Então, por favor, famílias, se comuniquem mais com suas crianças, porque quando eles chegam adulto, adolescente, vocês vão dizer assim, não fala nada comigo, porque você não educou a ter esse tipo de comunicação. Então, meu conselho aí, né, de 1 milhão de Pix, de dólar, é justamente sobre isso. Se comuniquem, faça a rotina e não deixem de colocar na rotina momento de família para comunicação. Nem que seja 10 minutos por dia, vai fazer a grande diferença. Ana, Meu Deus, um conselho de 1 milhão, 1 bilhão de... esse é de bilhões, viu? Já vamos logo para o Musk.
que só tem bilhão e trilhão, bora! Bilhão de escudos, que era a moeda antiga de Portugal. É tanta coisa. Este assunto diz-nos muito às três e dedicamos a vida a isto. E é muito difícil estarmos a dizer só uns conselhozinhos, não é? Estamos aqui as três com a vontade de falar imensas coisas. Eu vou reduzir o meu em que nós somos, eles imitam, as crianças imitam os jovens e os adultos, os adolescentes imitam os adultos e os idosos, quer dizer, todos estamos imitando os mais velhos, mesmo nós seguimos muito a referência do que disse o nosso avô, do que disse o nosso pai, das pessoas que nós amávamos mais velhas fizeram, as pessoas que têm importância para nós, da família, ou amigos, ou gente importante do mundo. Então, nós somos exemplo para alguém sempre. Então não adianta só dizer que são as telas, que é a internet, que é o mundo, que a vida está difícil, tudo isso é muito importante, mas nós temos uma responsabilidade. Todos temos uma responsabilidade todos os dias. E não é dizer, eu agora vou falar com você e vou dizer o que é para fazer. Não, eu tenho que fazer para as pessoas verem, para as crianças verem como é que se faz. Ou pelo menos como é que se tenta. E para finalizar, eu faço, a pessoa eu sou a referência, como eu falei, e também sou a referência quando eu digo eu estou com medo. E quando eu digo eu não sei. Mas não é para parar nesse lugar. Eu digo, eu posso e devo dizer, eu vou fazer uma coisa que eu não sei, vou fazer pela primeira vez. Eu estou com medo de fazer isto, mas vou fazer. Olha, filho, eu errei porque eu não sabia. Porque se nós não dizemos isto, eles não entendem. Eles não entendem e fazem tudo ao contrário. Então, viver uma vida de verdade. Finalizo com... Estou um bocado assustada vendo que todas as pessoas fazem terapia. E ok. E está certo fazer terapia. Mas as pessoas estão estão a dizer a verdade na terapia e não dizem a verdade, na vida. Façam a sua vida, tentem viver de verdade e dizer as coisas de verdade, não escondam. Porque esconder está a dar cabo de todos nós. Por favor. Cartão do crédito, pessoal, coisas rápidas. Tristeza não é depressão, não, tá? Tristeza faz parte da vida. Depressão, você tá doente. Mas as pessoas estão confundindo tristeza com depressão também. Os adultos estão confundindo uma coisa simples. Antigamente era tudo mais fácil de compreender, agora tá tudo difícil. Porque ninguém está fazendo interpretação de texto. E interpretação de texto não é só ler um livro para literatura e fazer um resumo, não. Interpretação de texto é você interpretar o que o verdureiro está falando, o que seu amigo falou que você ficou chateado. Isso tudo é interpretar texto. Caiu na real. Seus filhos brigou com o irmãozinho, senta os dois. Por que você brigou com ele? Isso é interpretar texto, é ajudar a mediar conflito. Olha como...